Graça e paz. Então, vocês lembram do que a gente tem falado durante esses dias, desde quarta-feira, não? Então vamos refrescar nossa memória aqui. O texto que nós usamos desde quarta-feira e usamos nessa manhã é em Marcos, capítulo 8, do 34 ao 35, e ali está contida, em certo sentido, a natureza da nossa salvação. Nós falamos que Jesus convocou uma multidão, e aqui está relacionado à disponibilidade da salvação para todas as pessoas. A graça que se manifestou salvadora a todos. Eu não vou pregar novamente, porque eu já preguei hoje de manhã, mas se eu pudesse eu ia reforçar mais. Mas vamos tocar só no ponto, ou no esboço. O segundo fato é que a condição para alguém ser salvo é crer. Se alguém quer a salvação, precisa da revelação. O terceiro, a premissa é perder a vida. A salvação é para todos. A graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. E aí, dessa multidão, nós temos aqueles que creem. A premissa é perder a vida. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, é o assunto que nós vamos tratar hoje à noite. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E a disposição desta experiência é o Evangelho. Perder a sua vida por minha causa e do Evangelho. Nós falamos bem aqui que nós não podemos separar a pessoa de Cristo com o Calvário. Uma pessoa pode crer em Jesus e não ser salvo. É preciso ver os fatos que envolveram a vida de Cristo. Bem, dito isto, nós vamos para o texto agora, e que nós vamos falar perder a vida. Por que nós precisamos perder a vida? Por quê? Alguém aqui tem uma noção? Vamos lá. Vamos ler um texto que nós vamos trabalhar com ele essa noite. E esse texto está em Isaías, capítulo 6. Eu acredito que todos vocês já conhecem. E capítulo 6, você pode fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Aqui é um texto muito rico e que eu desafio você a meditar e a perguntar o texto, qual é aonde eu entro aqui nessa experiência. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Pai, é a tua palavra. Aquieta, Pai, o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Te pedimos em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha revelar a tua palavra, traduzindo-a na pessoa de Cristo. Venha capturar a nossa mente para ti mesmo e desvia, Pai, todo pensamento, não permita que a nossa mente seja tomada por qualquer outra coisa. Que nesse momento haja uma quietude no nosso coração para ouvirmos a tua voz. Entregamos este culto mais uma vez nas tuas mãos e que Jesus Cristo seja o centro. É no nome dele que oramos. Amém. Então, o que nós poderíamos tirar desse texto? Primeiro, é que quando aparece aqui a palavra toda a terra está cheia da sua glória, todas as vezes que aparece a palavra glória no Velho Testamento, se refere a Cristo. A glória de Deus no Velho Testamento é Jesus Cristo. No versículo, que eu vou facilitar a nosso estudo, do versículo 1 ao 4, vocês perceberam que é a revelação da santidade do Senhor. Ele é santo, santo e santo. No versículo 5, vemos a revelação do que é o homem. Somos impuros, estamos perdidos. Preste atenção na sequência. A revelação do que Deus é traz a revelação do que nós somos. E do nos versículos 6, ou do versículo 6 ao versículo 7, vemos Deus em graça se manifestando a favor do homem. Então, esse texto pode ser estudado dentro dessa visão. O que Deus é, o que somos e a graça de Deus em favor do homem. São os três fatos importantes desse texto. Observe que no versículo 1, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui está a chave do texto. Primeiro que há uma crise, há uma morte. Então Deus permite as crises, e a crise é para nos levar ao fim de nós mesmos. Sempre é assim. Aquela crise que vem para revelar toda a nossa finitude. Eu quero chamar a atenção de vocês, então, para esta expressão, eu vi. Não estamos falando de um ver com os olhos da carne. A visão é no espírito. A visão é espiritual. Quando usarmos aqui a palavra visão, não tem nada a ver com a visão externa. Eu vi alguma coisa na parede. Eu vi alguma coisa, eu vi, como uma pessoa disse, eu vi Jesus nas nuvens. Isso não é uma visão do Espírito. A visão do Espírito nos leva a ver Cristo no nosso espírito. Por isso que eu estava ali à procura de um cântico que eu achei muito interessante, que nós cantamos,
e que chamou a atenção, que diz assim: ele veio para que eu pudesse, eu botei na primeira pessoa, mas para que pudéssemos te ver, não é isso? Vocês prestaram atenção no que significa isto? Ele veio, muitas vezes a gente canta e não presta atenção, até mesmo na profundidade daquilo que estamos cantando. Ele veio para que eu pudesse te ver. Como é que eu posso ver o Senhor? Por isso que nós vamos usar a palavra visão. Provérbios 28, 18. Eu só estou definindo a palavra para que a gente trabalhe em cima dela e que não haja nenhuma confusão, porque quando se fala de visão, ou até mesmo de revelação, tem gente que fica buscando revelações, os profetas, as profetisas. Cuidado com essa história de Deus me revelou, eu estou vendo alguma coisa na sua vida. Tome muito cuidado com esses termos, porque Deus se revelou na pessoa do Filho dele. Tudo que Deus quis falar, Ele falou através do seu Filho. Cuidado com os profetas que vêm com recados. Então, a visão não tem nada a ver com a visão da carne. É uma visão no Espírito. Provérbios 29, 18, o que diz aí? 29 a 28. 29, 18? 28? O que diz? O que anda em sua integridade. Não. É 29, não aparece aí? 29, 18? Ah, tá. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é ser feliz. Não havendo o quê? Profecia. O que é profecia? Se você clicar, se você for lá ou estudar o hebraico da palavra profecia, significa visão. Um povo sem visão, ele perece. Agora, o que é visão? Visão é a comunicação de Deus no nosso espírito. Então, se você tiver um bom dicionário de teologia, você vai lá, em cima da palavra profecia, você vai ver que o sentido de profecia é visão, significando que é a comunicação de Deus, é uma comunicação divina no nosso espírito. Por isso que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 13, ele faz uma relação, uma correlação entre crer e ver. Aquele que crê pode ver, e o que vê, crê. Veja, eu estou só definindo o termo, para que a gente não caia no erro de buscar uma visão externa. Falando de visão, é uma comunicação no nosso espírito, quando Deus abre os nossos olhos para vê-lo. 9 e 10. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também... Não, é 12. 12? Vê se é o 12 e 9. Eu já estou com os textos aqui atrapalhados. Não sei se é o 12. Sob numerosa multidão. Não é o 13, 9 e 10. Espera que eu vou achar, tá? Que eu acho que eu... João 13. Desculpa, é 14. O 9 e o 10.
Vou mudar aqui. 14, vai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vocês viram que ver e crer são a mesma coisa? Ou não? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem crês, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então crê e vê. Aquele que creu pode ver, e o que vê, crê. Então, o que nós estamos falando é que a palavra visão é no Espírito, é daquele que crê. Então, quando Isaías viu o Senhor, ele viu o Senhor em glória, em espírito. E é interessante que está mostrando aqui que ele viu Jesus já glorificado. Porque as figuras aqui, e as suas, assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, símbolo de voo, de ressurreição, as mãos. Então está falando de um Cristo, ele está antevendo já a figura de Jesus Cristo glorificado. E isso o impactou de uma tal maneira, a revelação da glória de Deus, da beleza, da majestade de Deus, o levou a ter uma experiência, a ver realmente o que ele era. Então, a visão da santidade de Deus nos levará a uma reação de quebrantamento. Quem é Jesus? Vocês sabem que no Apocalipse, capítulo 4 e 5, temos lá os seres viventes adorando o Senhor, o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E toda a glória é dada a Ele, toda a força, todo o poder. Então, você imagine que nós não estamos lidando com uma pessoa qualquer. Nós não estamos falando de um Deus tão distante, ou esquisito, ou cheio de falhas. Não, é um Deus repleto de santidade, de beleza e de pureza. Quando você confronta a pureza, aliás, quanto maior a intensidade da luz, você verá os defeitos. Aí, quanto mais a intensa luz do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, mais veremos ou descobriremos realmente o que nós somos. E o que nós somos? Aí nós vamos trabalhar nisso agora. A visão de Deus não nos deixa dúvida quanto à sua santidade, e a visão da sua beleza não nos deixa em dúvida quanto à nossa imundícia. Ele é majestoso, sublime, ele é o Deus que se revelou em Jesus, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Então, queridos, em primeiro plano, a visão de quem Deus é. E em segundo, em decorrência da revelação do que Deus é, o nosso caráter é exposto. Ai de mim. O que nós somos? O que você acha que você é? Como uma pessoa chegou para mim e disse: Humberto, eu não consigo ver que eu sou tão pecaminosa. Vocês falam tanto nisso, que nós nascemos com a natureza imunda, mas eu não vejo assim. Eu sou uma boa mãe, eu tenho um bom comportamento, e um casamento equilibrado, e cuido bem dos meus filhos. Ela começou a falar, aí eu virei e falei para ela: vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo,
com a tua conversa, e eu também não tenho muito tempo para ficar falando para você daquilo que você não vê que é. Ore a Deus, faça uma oração para Deus. Senhor, mostra realmente o que eu sou. Você teria coragem de fazer essa oração? Ela disse, eu faço. Foi para casa e começou a orar. Toda manhã ela dizia assim, Senhor, mostra quem eu sou. E ela foi orando, mostra quem eu sou. E aí, 3 meses depois, ela estava simplesmente numa situação e num estado deprimente. E ela chegou para mim e disse, Humberto, eu fui muito presunçosa e arrogante quando disse aquilo, porque eu não estou me suportando, e nem meus filhos, nem meu marido. Eu não me aguento mais. Porque muita gente tem essa noção de que o não fazer coisa errada está tudo certo. Não. Nós já nascemos errados, nós já nascemos imundos por natureza. Ninguém nasce bonzinho. E o que nós somos de fato? Vamos trabalhar então com a Bíblia? Mateus 12:34. Isso faz parte do mesmo pacote do Evangelho que exige a perda da nossa vida. Quem perde a sua vida? Por que nós precisamos perder a nossa vida? Que vida é esta? Nós estamos falando não da vida física, não é bios, é vida espiritual, a nossa estrutura espiritual. Então, o que Mateus 12:34 diz? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque fala do que o coração está cheio. Raça de víbora. Que raça é esta? Nós, você, eu, todos nós somos raça. Pertencemos a uma raça de víbora. Não cobra, porque tem cobra que não é venenosa. E o veneno, ainda que não pique ninguém, ainda que ela não mate alguém, ela é víbora por essência. Nós somos, porque a serpente picou Adão lá no Jardim do Éden, e esse veneno passou por toda uma raça. Aí mesmo em Mateus 12:33, 12:33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha só, ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Se você tiver um bom dicionário, você pega essa palavra, que no grego a palavra má significa sapros, que é traduzida, ou então ela tem esse sentido no português que nós usamos, saprofagia. Você sabe o que é saprofagia, não? Alguém que não tem noção? Então você, num bom dicionário, você descubra o que significa saprofagia. Agora, interessante que não é uma pessoa que faz coisas erradas. O verbo está aqui, olha, ou fazer a coisa boa, sendo maus. Sendo, não fazendo. É uma questão de essência. Saprofagia significa inseto que se alimenta de fezes. A nossa natureza é exatamente esta natureza. Nós gostamos do que não presta. Nós nos alimentamos dessa podridão que há aí no mundo. Saprofagia significa um inseto. A natureza que nós herdamos, ela gosta da lama. É mais ou menos assim, o urubu gosta de carniça. O problema não está na carniça, está no urubu. O mundo está aí, oferecendo tudo que você imagine. Mas a minha relação com o mundo é até a minha morte, encerra quando eu morro para o mundo.
Então o evangelho é de dentro para fora. Não é combater tanto o que está errado lá fora, mas porque o errado está dentro de nós. Não é ficar combatendo o que está fora, ou condenando as coisas erradas. O problema é, nós já somos errados. E o remédio é estabeleça a vida em nós, que é a vida de Cristo, e aí a coisa vai. Então, eu quero dizer para vocês que, por essência, nós temos uma natureza maligna. E por esta natureza que herdamos dos nossos pais, nos tornamos filhos da ira. Efésios 2, 3. Nós somos filhos da ira. Talvez você aqui possa achar meio pesado, mas palavras do Senhor Jesus Cristo, não são palavras nossas. Aqui é a palavra do Espírito Santo em Efésios 2, 3, dada ao apóstolo Paulo. Pode ler. Entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza, aqui está o segredo, a chave. Por natureza, filhos da ira. O que significa isto? João 8, 44. Estamos fazendo um diagnóstico do homem. Veja a sequência. Deus exige a perda da vida. Por que precisamos perder a nossa vida? Porque esta vida que herdamos, ela não presta. Você não presta. Nós não prestamos. A vida natural que herdamos do ventre materno está condenada por Deus. Nós já nascemos condenados por causa da natureza. Então, a nossa filiação, por causa dessa natureza, está aí em João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui levou uma pessoa a ficar sem dormir uma noite. Ele foi num estudo bíblico e lá o pregador, ele inclusive era daqui do Rio de Janeiro. E a família mudou para Londrina e ele nunca tinha ouvido isto. E no estudo bíblico feito pelo pastor Buchaim, numa quarta-feira à noite, e o pastor Buchaim disse, falando desse texto, que aquele que não é nascido de novo é filho de Satanás, é filho do diabo. Ele não dormiu mais. Ele entrou em pânico e a noite toda acordado. Porque, apesar de ser crente, ele não era regenerado. Então, é possível ser crente e não ser regenerado. E aí ele clamou a Deus, e quando foi era uma conferência, quando foi na quinta-feira à noite, veio o remédio para ele. Como trocar de pai. A troca de pai se dá na cruz, onde Deus mata, tira a nossa natureza perversa e nos dá uma nova natureza, e com essa nova natureza nós nos tornamos filhos de Deus. Que bom trocar de pai, né? Porque esse pai, esse primeiro pai espiritual, ele é um déspota, um tirano. Ele só tem interesse, o interesse dele por você é destruir você. É te destruir. Só esse interesse que ele tem.
E Deus, Ele veio trazer para nós vida. Então, o que nós somos? Isaías 48, versículo 8. Eu estou no momento só dando aqui o diagnóstico, para que a gente entre na terapêutica do próprio texto. Isaías viu, ele teve uma visão da glória de Deus. Por esta visão, em decorrência dessa visão, ele recebe a revelação do que ele é de fato. Ele diz: eu sou imundo, de lábios impuros, e habito no meio de um povo. Então ele é a causa da impureza das pessoas que trabalham, que vivem em torno dele. Não é, ele se sente culpado também por ser impuro e habitar no meio de um povo de lábios impuros. Então, qual é a nossa doença? Então, Isaías 48, 8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Transgressor desde o ventre materno. Vocês creem nisso? Vocês estão certos de que ninguém vai para o inferno por ter feito alguma coisa de errado? Está certo? Está certo, Thales? Que ninguém vai para o inferno por ter feito ou alguma coisa errada? Nós já nascemos condenados? Estão certos disso? Já nascemos condenados. A nossa essência não presta, ela é imunda diante de Deus. E o que fazer então? Agora nós temos um Deus que se manifesta em graça. Lembra? Lembra? O que Deus é? Deus é santo. O que nós somos? E o que Ele é em graça. E o que aconteceu lá naquela figura que veio uma brasa e tocou nos seus lábios e a iniquidade dele foi tirada. Aquilo ali é um tipo de Cristo. E aonde a nossa iniquidade é tirada? Em Isaías, Deus usou dessa forma. Cristo ainda não tinha sido crucificado. E aí? E você? Nós que nascemos com a natureza pecaminosa, que brasa é essa que vai tocar nos nossos lábios? Vamos ver o que a Bíblia diz? Zacarias. Capítulo 3. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ao Deus se manifestando em favor do homem, eu vi o Senhor em alto e sublime trono. E aí a sua glória, a beleza dele, revela que nós somos imundos. E como é que Deus trabalha agora com a vida do imundo? Ele diz: tirarei a imundícia, o princípio, a natureza desta terra. Que terra é esta? Terra solo? Não. Terra, homens habitantes. Você está certo que veio para este mundo com a natureza iníqua? Como eu brinquei com um amigo, ele não sabia, ele me conhecia.
não conhecia essa verdade. Um dia eu brinquei, cheguei no balcão e disse assim: oi, Nico, ó, pega esse negócio para mim. Ele falou: olha, é bonito. Eu não sei o que é, mas que é bonito é. Eu falei: oi, Nico, ó, pega para mim aquele negócio ali. Ele disse: olha, Humberto, a palavra é bonita, mas eu não sei o que é, não. Iníquo, ímpio, o que não crê. Nós nascemos assim, meus amados. Todos nós, iníquos por natureza, filhos do diabo por natureza. Você quer continuar com essa natureza e tendo o pai, o diabo? Você sabe o que é inferno? Você sabe o que é inferno ou não? A gente pensa que o inferno é uma coisa tão terrível. Não. É o resultado. Porque o pecado é pior do que o inferno. Porque o inferno existe por causa do pecado. E o que é inferno? Me diga uma definição do que é inferno. Você sabe o que é inferno? Grave bem isso no seu coração. Se de toda a mensagem você gravar, você vai entender. Inferno é onde Deus não está. Inferno é onde Deus não está. Por que muitos lares se tornam são verdadeiros infernos? Porque Deus não está lá. Então o inferno começa aqui. O inferno começa aqui. Aonde Deus não está é inferno. Lá na sua casa, talvez não na sua casa, a casa que alguém que você conheça, e que é um verdadeiro pandemônio. Eu conheci uma família, 6 membros, uma mãe. Eu chamava aquele lar de pandemônio. Coisa horrível. Os filhos não sentavam, eles não conversavam entre eles, os irmãos. Não conversavam, 6 irmãos. Morando no mesmo apartamento. Um verdadeiro inferno. Ali é o inferno. Até que um dia Deus entrou naquele inferno. Como pode entrar no inferno da sua vida? Não é porque o outro é errado, não. É você que não presta. Aí Deus entrou naquele inferninho. E quando Deus entra, o inferno se transforma em céu. Porque o que é céu? É onde Deus está. Você pode ter um céu na terra, lá na sua casa. Você não sabe o quanto que eu sofro. Pois é, porque você está olhando para o seu sofrimento. Você está olhando para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Dependa dEle. Então, o que é inferno? É onde Deus não está. Não precisa ir para o inferno, morrer para ir para o inferno para sofrer, não. Tem gente sofrendo aí, ó. Sofrendo já um inferninho aqui na terra. Por isso, gente, qual é a solução? Como Deus nos tirar desse inferno? A profecia foi dada que essa pedra, essa escultura é Jesus Cristo. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Que dia foi esse em nome de Jesus Cristo? Grave bem isso no coração. Veja lá, João 1, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Na língua portuguesa é um eizinho qualquer, mas no grego é um eis de espanto.
É um ex que hipnotiza. É um ex que diz assim: ore, observe. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem na língua portuguesa uma palavra que defina no inglês até existe, não é look, é aquela palavra, outra palavra, behold, no inglês. É um ex com ênfase. É um ex de, olhe, preste atenção. Foi tanto forte o ex que os discípulos, os 2 discípulos de João, seguiram Jesus. Não é um lookzinho. Não. É um ex. O Cordeiro de Deus que tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Por que precisamos perder a vida? Porque essa vida, ela é imunda no ponto de vista de Deus. Nós não podemos contemplar a santidade de Deus com esta natureza. O novo céus e nova terra é para gente nova. É gente revestida de Cristo. E para ser revestido de Cristo, eis o Cordeiro de Deus. E aí, em João 12:32, está falando do momento em que ele foi levantado da terra. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, na parte 33, de que gênero de morte estava para morrer. Preste atenção, meus amados. E eu, quando for levantado da terra, lembra da profecia de Zacarias? Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Como é que você faz a conexão da profecia de Zacarias com esse texto? E eu, quando for levantado da terra. Jesus não está na terra mais, ele está suspenso entre a terra e o céu. Ele atraiu a você. Atraiu a sua natureza imunda, a minha, a nossa. Atraiu você. Atraiu o seu inferno para dentro dele. Tanto é que Deus o cobriu de trevas, porque não podia contemplar o rosto da feiura do Senhor Jesus Cristo, porque nós entramos nele. Nós fomos incluídos no corpo do Senhor Jesus Cristo, quando foi levantado: eu tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Que dia foi este, gente querida? Não espere acontecer. Já aconteceu. Você não pode entrar no céu com essa velha vida. Se Deus colocasse você dentro do céu com o velho homem, o céu seria... você ia fazer uma bagunça lá no céu. Você não ia gostar, na verdade. Ia ser uma coisa muito monótona. Você acha que o velho homem gosta do céu? É monótono para ele. Eu acho que o velho homem gosta de ler Bíblia. Você acha que o velho homem gosta de falar com Deus? Você acha que o velho homem gosta de estar reunido para adorar o Senhor? O velho homem não gosta. Ele detesta isso. Mas quando ele morre, ele ganha uma nova natureza. E ele passa a amar a Deus. E ele tem prazer em estar reunido para adorar o Senhor. Ele está aí ansioso para conhecer Jesus Cristo. Então, ele foi levantado da terra e nós somos juntos. Você foi junto? Você crê nisto? Você tem certeza disso, que você foi incluído no corpo de Cristo? Você pode ver isto? Você pode crer nisto? Ele veio para que pudéssemos ver, não é isto? Para eu poder te ver? Como é que nós vamos ver o Senhor em alto sublime trono?
com a nova vida. Deus é santo, nós somos imundos. Há uma incompatibilidade. O velho homem é imundo, ele não tem prazer em Deus, ele não entende a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado para o velho homem. Falando de velho homem, eu sugeri aí para os jovens assistir aquele filme O Peregrino, de John Bunyan. Para mim é fantástico, porque ele chega ao momento da experiência dele, ele carregava uma velha Bíblia, e ele estava todo maltrapilho, vestido com um peso nas costas, o fardo do pecado. Quando ele olha para a cruz, e de repente ele sentado numa pedra, a Bíblia se renova, é uma nova Bíblia, porque a Bíblia é nova para quem é novo. Por isso que a Bíblia é um livro fechado para o velho homem. Há muita gente que lê Bíblia e não entende, e pergunta por quê? Por que eu não entendo a Bíblia? Porque o velho homem não entende. Mas eu já sou crente. Gente, peça a Deus a revelação, peça a Deus, Senhor, revela realmente se eu sou uma nova criatura ou não. Não me deixa viver enganado por ninguém. Eu quero a Ti. Os dias são difíceis. Eu entendo que nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Não fique dormindo, uma expressão aí que se usa, dormindo de touca. Não fique, ouça a voz do Espírito. Não deixe para amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se tem alguém aqui resistente, se tem alguém aqui que não crê nisto, peça a Deus a fé para crer na morte com Cristo. Não deixe para amanhã o que Deus já fez há 2000 anos atrás. A iniquidade foi tirada. Depois o profeta Isaías diz assim, depois que foi perdoado e tirado, ele diz, eis-me aqui, você não é mais dono de si, envia-me a mim. Não é isso? Nós não lemos esse texto. Mas diz lá, eis-me aqui, porque aquele que morreu não vive mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E agora ele passa a ser um vaso por onde a graça brota, a graça se manifesta, porque a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que tem fluído do seu interior é amargura, ódio, revolta, fofoca, desprezo, ódio. Isso não faz parte da natureza divina. Então não brinque com sua vida. Então Jesus está dizendo assim, olha, ele chama a multidão, e aí da multidão tem quem quiser. Se alguém, todos são convidados ao banquete. A mesa já está preparada. Vinde. Tem aqueles que acham desculpa para tudo, mas para gente quebrada, moída, vem. O banquete está pronto. Que banquete é este? É Cristo, é a vida dele em nós. Você está vivendo de que forma, que vida é essa que está levando? No trancos e barrancos? Clame a Jesus Cristo. É uma vida abundante. É uma vida rica, não de dinheiro, não de carros novos, não de casa nova. É Cristo, a nossa abundância é a pessoa de Jesus Cristo. Não é o quanto você tem, mas o quanto Ele é em você. É Ele que nos interessa. Não fique correndo atrás das bênçãos, Ele já nos abençoou. Tome consciência disso. Você pode pedir a Ele, Jesus, manifesta o que Tu és diante da situação. Ele já nos deu tudo, Deus já nos deu tudo em Cristo. Nós temos a cura nele. Tudo está nele. Então, Ele foi levantado e atraiu você. Para que, mortos nele, morramos para o pecado. Romanos 6,11. E aqui, mais um texto para a gente considerar.
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, você sabe o que significa considerar? Considerar significa apropriar-se, tomar posse daquilo que é seu por direito. Então é um fato? Então aquilo que é por direito pode se tornar uma experiência de fato na minha vida? Sim, pela fé. E o que é fé? É a certeza das coisas que não se vê. Não sinta nada. Não procure sentir. Mas creia, tome posse dessa verdade no seu coração. Considere, não saia daqui duvidando da palavra de Deus. Saia daqui dizendo: eu creio, eu tomei posse da minha morte com Cristo. Eu morri com Cristo e ressuscitei, e Ele é a minha vida. E eu posso então confessar, conforme Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só. Se Deus permitir, podemos até concluir isso na quarta-feira que vem. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Para que lei é esta? Que lei é esta que eu preciso morrer? E que lei é esta que exige a minha morte? Porque não há vida, no texto está dizendo, sem primeiro a execução, sem o cumprimento da lei. Você deseja ter uma vida nova? Então você tem que ser executado. É isso que o texto está dizendo. Você deseja ser uma nova criatura? Então a lei exige a sua execução. Pena de morte. Você precisa morrer. Então você pode confessar: porque eu estou crucificado. Eu estou crucificado. A minha natureza imunda foi crucificada. O meu velho homem foi crucificado. A minha natureza iníqua foi crucificada. A minha impiedade foi crucificada. A minha carne foi crucificada. O meu ego foi crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, uma coisa que nós precisamos entender de forma definitiva é que depois que você morre, Cristo é a sua vida, não é mais você que vive a vida cristã. É Cristo em você. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu. O que é um cristão? É aquele que não vive mais, mas é Cristo. Então, por que o Evangelho exige a perda da vida? Porque você não pode ganhar uma vida nova. Porque o que impede é a natureza imunda, e por isso essa natureza imunda tem que ser erradicada, tem que ser tirada de dentro de nós. Eu gosto de exemplificar assim: você não vai chegar em casa agora, encontrar um copo com um rato podre dentro, e colocar o melhor doce que você gosta sobre o rato, mexer e comer. Você já sente nojo disso? Deus não vai colocar Jesus Cristo dentro de mim, dentro de você, sem primeiro tirar o rato podre. Esse rato podre é a nossa vida. É esta vida que Deus exige a pena de morte. Perder a própria vida, essa é a exigência do Evangelho. Nós precisamos morrer
morrer para o pecado, morrer para nós mesmos, para que Cristo seja a nossa vida. Não sei qual é a sua condição, eu não sei em que posição você está, mas você sabe o que está aí dentro. Mas se você tem dúvida quanto à sua experiência, ore a Deus, faça uma oração. Senhor, a minha vida não é isso que, sei lá, não dá, uma vida de altos e baixos. Eu tenho dificuldades, mas eu quero uma vida além, uma vida num plano mais alto. É a vida de Cristo. Você está cansado de viver com essa vidinha mequetrefe? Tem uma vida que Deus oferece. É a vida que surgiu da morte. É a vida dele. Você já imaginou? Você já pensou um pouquinho nisso? É Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você? Você já parou para pensar? Que o cristão é aquele onde Cristo está vivendo. E o que significa um Senhor absoluto, Criador dos céus e da terra. Como uma pessoa, uma moça, um dia falou para mim, Humberto, lendo o Evangelho de João, eu descobri que o Logos vive dentro de mim. O Logos de Deus é Cristo. Você já pensou nisso? Que Cristo, o Criador dos céus e da terra, vivendo dentro de você? É isso que o Evangelho faz. Traz você da multidão e diz, se você quiser, porque essa graça se manifestou a todos nós. Perder a sua vida e ganhar a vida de Cristo. Amém. Que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Eu incentivo você a confessar essa verdade no seu coração, hoje, amanhã, ao levantar, ao deitar, porque não é um conselho humano, é um conselho bíblico, levando sempre, quem toma a sua cruz e me segue dia a dia. Não é cruz das dificuldades, não. É a cruz da nossa velha vida. Eu já morri e Cristo é minha vida. Levando sempre a morrer para que a vida dele se manifeste. Irmãos, eu não sei. Eu vou dizer assim, que sentido tem viver neste mundo sem Cristo? Acordar uma segunda-feira, enfrentar trânsito, tantas dificuldades, correr. Você diz, eu fiquei ali no centro olhando o povo correndo para um lado e para outro, a gente para cá, e o semblante angustiado, gente passando para um lado para o outro, eu fico pensando, meu Deus, correr atrás do vento, como diz Salomão, vaidades e vaidades, a gente fica correndo, e o que faz sentido, a gente não quer. Eu não estou dizendo que você não vai sair para trabalhar, mas você vai sair para trabalhar seguro que a sua vida tem um sentido. Você corre a carreira cristã, que é prossigo para o alvo. Para onde você está indo, meu amigo? Eu estou indo para o céu. Foi a pergunta de um camarada, para um engraxate que estava engraxando o seu sapato, e ele perguntou para o engraxate, para onde você vai, meu filho? Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E o senhor? Agora, aí que dá ou não. Aí o senhor vai para onde? Vai para sua casa? Pois é. Está muito limitado. Eu vou para o céu. Porque o céu já está em nós. E se Cristo vive em você, é céu na terra. E as dificuldades? Você não conhece a minha vida. Coloca tudo diante de Deus. Você não está suportando levar o fardo? Reúna alguns irmãos. E a Bíblia diz, levai as cargas dos outros. Diz, meu irmão, não estou aguentando levar isso aqui.
Vamos em oração colocar diante de Deus, porque a Bíblia diz, antes de tudo, fazer conhecida a Deus através das petições e ações de graças. Então, é a comunidade vivendo intensamente esse amor de Deus, esta graça e essa vida de Cristo. Então, gente querida, até quarta-feira, não sei se tem reuniões até lá, eu estou aí, até qualquer hora.